Que passou por vários times, jogou demais também. Tudo bem, professor? Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, é um prazer imenso estar participando do programa. E estamos aí, acompanhando os campeonatos, né, vendo aí esse Flamengo aí envolvente aí com o Rogério, com o Renato agora, né? O Flamengo voltando a performar como tem que ser, com o elenco que tem. O senhor deixou nosso Juventus? Como é que foi isso, professor? Não, terminou lá o Campeonato Paulista da Série A2, né? Na verdade, o contrato era até o término do campeonato mesmo, né? Foi ali, o Juventus é sempre uma convocação pelo fato de ter jogado, começado toda a carreira, aí fui fazer parte desse projeto. Terminou agora no meio do ano, agora a gente está aguardando aí, estudando um pouco e aguardando um novo desafio aí pro futuro. Já tem alguma sondagem, alguma procura? Teve algumas sondagens, sim, teve algumas, mas não, acabou que não evoluiu, né? Tem um pessoal trabalhando para o mercado externo, né? Mundo árabe, Japão, tem pessoal trabalhando nessa frente aí, quem sabe a gente consegue buscar algo fora, que já tive a oportunidade de trabalhar no Cerezo Osaka no Japão e joguei no Al Hilal da Arábia Saudita por 2 anos e meio, então conheço bem aquele mundo. De repente a gente pode estar retornando. Opa, quem sabe? É a perspectiva então, professor? É o que o senhor pensa aí para poder voltar ao futebol, talvez trabalhar no exterior? É a tua vontade hoje? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que dentro do futebol brasileiro a gente está vendo algumas coisas acontecendo, né? A gente tem um exemplo agora recente do Pintado no Goiás, né? O Pintado foi demitido com o time em 4º lugar e isso acaba, né, te desanimando um pouquinho essa rotatividade por parte dos dirigentes. A gente pega dirigentes que não tenha o conhecimento do futebol. Então, o meu projeto hoje, com certeza, é trabalhar fora, mas nunca descartando, lógico, de trabalhar no meu país. Você que acompanha a Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tá vendo lá o professor Sérgio Soares, que fez sucesso em tantos times, chegou à final do Campeonato Paulista de 2010 com o Santo André, e aí ficou difícil porque aquele time do Santos realmente era muito bom, mas mesmo assim, quase que o Santo André conseguiu vencer aquela competição por poucos centímetros ali. O Santo André não conseguiu vencer aquela competição importante. Professor, como é que o senhor tá vendo a Libertadores da América agora, hein? Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Como é que você enxerga essa Libertadores? Vai pegar fogo nas quartas de final, hein? A gente vê o futebol brasileiro muito forte na Libertadores, né? A gente tá. Os brasileiros estão avançando. Vamos ter um Palmeiras e São Paulo aí, uma repetição da final do Campeonato Paulista, né? Mas vamos ver se teremos 2 bons jogos, porque as finais do Paulista realmente foram jogos muito travados, muito duelos táticos, marcações individuais. Eu espero que a gente possa ver um jogo mais interessante entre São Paulo e Palmeiras. A gente está vendo o Flamengo aí, né, voltando a ser o Flamengo, ontem passou o trator. Então eu fico feliz porque o futebol brasileiro volta, né, a dominar na Libertadores. Hoje temos Inter e Olímpia. Espero que o Inter também passe, apesar do momento do Inter ser um pouquinho turbulento, mas acredito que deva passar. E assim o futebol brasileiro vai se fortalecendo, né, dentro dessa Libertadores. Na minha opinião, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético são os candidatos a essa conquista. Qual o técnico mais te agrada entre os dois aí, o Hernan Crespo ou o Abel Ferreira? Eu gosto do Abel, né? Assim, o estilo do Abel. Eu acho que o Crespo, ele se prendeu muito a essa linha de 3, né? Ele não muda nunca a linha de 3. Quando tem necessidade de mudar, que eu vejo que não tinha jogadores para formar ter essa formação, ele foi improvisar o Reinaldo, que era a melhor opção ofensiva pelo lado, trouxe o Reinaldo para essa linha de 3 e acabou, na minha opinião, prejudicando o Reinaldo, porque o Reinaldo ele é um jogador mais ofensivo e ele jogando como um terceiro zagueiro, ele pouco saía, que é diferente de você ter uma linha de 3 que dá liberdade para esse homem do lado esquerdo sair um pouco mais. Então eu prefiro o Abel agora nas variações do Abel, né? O Abel também em algum momento se prendeu muito nessa linha de 3 no Palmeiras, jogando de forma só reativa, com bola longa, mas o Abel é que mostra um pouquinho mais de variações e por isso eu gosto mais do estilo do Abel. São 2 grandes treinadores e o Abel já consolidado, né? Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil em pouquíssimo tempo de trabalho
no Palmeiras. E o Renato Augusto, hein, Sérgio Soares? Você acha que é um bom reforço para o Corinthians hoje com 33 anos? O que você espera aquele mesmo Renato Augusto de 2015? Um jogador diferente? O que dá para esperar dele, o Sérgio Soares? O Renato Augusto é um treinador dentro do campo, né? É um jogador que tem a leitura do jogo, do aspecto tático. Claro que ele não vai ter a mesma mobilidade, ele já não era um jogador rápido, mas ele tinha o entendimento e a leitura. Então o Corinthians fez uma grande aquisição, porque vai ter um jogador que é organizador dentro do campo de jogo, né? E é um jogador muito qualificado tecnicamente. Então o Corinthians tem um ganho, né? O Corinthians tem um ganho com a chegada do Renato, com a chegada do Juliano, né? O Corinthians passa a ter um ganho técnico significativo para as pretensões do Corinthians, né? Que todo mundo colocava o Corinthians aí que é brigar, tá do meio para baixo da tabela. Hoje o Corinthians pode pensar do meio para cima da tabela, ali brigando até por uma pré-Libertadores. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com esse cara aqui, o Sérgio Soares, treinador de futebol, gente boa demais, que sempre conversa conosco aqui, sempre dá a opinião dele sobre o momento do futebol brasileiro e também o momento do futebol mundial. O professor, e o Flamengo, hein, com o Renato Gaúcho agora? O Renato estreou contra o Defensa vencendo 1-0, sendo criticado por defender mais do que atacar, mas nos últimos 2 jogos parece que vai ser um Flamengo bem diferente daquele que era o Flamengo com o Rogério Ceni, né, professor? A gente vê um Flamengo mais leve, né? Um Flamengo mais solto, né? A mudança do Renato trouxe o Arão para o meio campo e efetivou os zagueiros que são zagueiros, isso também traz uma certa confiança para dentro do grupo, né? Quando você improvisa um jogador muito tempo numa função, você acaba tirando a confiança do elenco. Talvez isso o Rogério não se apercebeu durante a sua passagem no Flamengo. Ele trouxe o Arão para zagueiro, perfeito, mas você tem zagueiros de origem com qualidade no banco, né? Tudo bem que o Gustavo Henrique não vivia um grande momento, mas ele tirou para preservar o atleta. Acho que era o momento de voltar e ele não o fez, e isso acabou trazendo um pouquinho de insatisfação dentro do elenco, onde você vê um Flamengo leve, um Flamengo solto, com o Michael, que eu conheço bem, que foi meu jogador no Goiás, né, voltando a ter confiança. Você viu a partida que ele fez ontem, o próprio Vitinho também, que era um jogador que o Rogério também acreditava bastante, e você vê o Gabigol jogando, né? O Pedro ficou no banco. Então acho que essa gestão de grupo ela é muito importante. Talvez o Rogério, eu acho que se perdeu um pouquinho no caminho, pelo que a gente vê, né? Acompanha o Flamengo e vê o Flamengo nesses 3 jogos. O primeiro que o Renato fez o que tinha que fazer, que era ter resultado, e depois ele conhecendo os jogadores, lá no jogo do Bahia, que eu acompanhei esse jogo, fiz questão de ver para ver, né, se tinha alguma diferença do Flamengo do Rogério com o Flamengo do Renato, e tem uma diferença enorme. Você vê os jogadores com mais leveza, os jogadores mais soltos, e isso mostra muito o momento de nebuloso que o Rogério passou dentro do Flamengo. E o Renato é um cara que sabe lidar, né, com a boleirada, tem a boa resenha, deixa os caras mais à vontade, e isso faz com que os caras rendam dentro do campo, provar nesses 2 jogos o tanto de gol que o Flamengo fez. E você que treinou o Michael, eu nem sabia. Quando que você treinou o Michael, Sérgio? Treinei o Michael em 2017 no Goiás, né? O Michael veio do Goianésia. O Michael é um atleta que não teve base, veio da várzea para disputar o Campeonato Goiano no Goianésia. Você que indicou ele, professor? Não, ele já tinha chegado. Quando eu cheguei no Goiás, ele já estava, né? Tinha sido contratado. Nós chegamos praticamente juntos, porque eu cheguei para a Série B e ele saiu do Goianésia também para jogar a Série B no Goiás. Né? E é um jogador de muita qualidade, E eu digo para você, é um menino que não tem medo de nada. Pela história dele de vida, ele não tem medo de nada. Ele precisa que dê moral a ele e confiança para ele fazer o que ele fez ontem. E talvez o Rogério perdeu a oportunidade de fazer isso com um jogador capacitado como é o Michael, que hoje o futebol precisa desse jogador de drible, de velocidade, e o Michael consegue fazer isso. E o Renato não é bobo nem nada, que foi um atacante de muita qualidade, e enxerga isso no Michael para ser uma opção para a segunda parte do jogo. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Sérgio Soares, treinador de futebol, que tomara volte logo pro futebol. Obrigado, viu, professor? Um abraço para você e bom final de semana. Estamos na quinta-feira, já dá para desejar bom final de semana. Obrigado, agradeço a oportunidade, sempre bom estar participando do programa com vocês e falando de futebol. Obrigado, um abraço, ótimo final de semana para vocês, mais sucesso.